Fala galera, olha só, o professor Valmir Soares Júnior chegando aqui mais uma vez para fazer a leitura de mais uma norma brasileira de contabilidade, dessa vez a NBC TSP 01, normas agora do setor público, beleza? Eu tenho que lembrar vocês que para ter acesso a mais conteúdo meu, vocês acessam www.profvalmirsoaresjunior.com.br e para ter acesso ao material em PDF dessa série de podcasts, você entra em contato comigo através do meu WhatsApp que tem lá no site e eu te explico como você pode fazer, o que você deve fazer para adquirir esse material, tá bem? Então vamos lá, então. NBC TSP 01. O objetivo desta norma é estabelecer as exigências para fins de demonstrações contábeis para receita proveniente de transações sem contraprestação, exceto para aquelas sem contraprestação que dão origem à combinação de entidades. Esta norma trata de questões que devem ser consideradas no reconhecimento e na mensuração da receita das transações sem contraprestação. A entidade que elabora e apresenta as demonstrações contábeis sob o regime de competência deve aplicar esta norma na contabilização das receitas provenientes de transações sem contraprestação. Esta norma não se aplica à combinação de entidades, que também é uma transação sem contraprestação. Esta norma se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance definido pela NBC-TSP, estrutura conceitual. Esta norma trata das receitas provenientes de transações sem contraprestação. A receita originária de transação com contraprestação é discutida na NBC TSP 02, receita de transação com contraprestação. Embora as receitas recebidas pelas entidades do setor público se originem tanto das transações com contraprestação quanto das sem contraprestação, a maioria das receitas do governo e de outras entidades do setor público é derivada tipicamente de transações sem contraprestação, como letra A, os tributos, e letra B, transferências, monetárias ou não monetárias, incluindo os subsídios, perdão de dívidas, multas, heranças, presentes e doações. Governos e outras entidades do setor público podem reorganizar o setor público pela fusão de algumas entidades e pela divisão em outras duas ou mais entidades separadas. A combinação de entidades ocorre quando duas ou mais entidades se combinam para formar uma entidade que reporta. Essas reestruturações não envolvem, geralmente, a compra de uma entidade por outra, mas pode resultar na aquisição de todos os ativos e passivos de uma entidade por outra nova ou já existente. Esta norma não especifica se a combinação de entidades, a qual é uma transação sem contraprestação, dará origem a uma receita ou não. Vamos agora a algumas definições. Os seguintes termos são usados nesta norma com os significados específicos. Condições sobre ativos transferidos são especificações que determinam que os benefícios econômicos futuros ou o potencial de serviço incorporados no ativo devem ser consumidos pelo recebedor, conforme especificado, ou os benefícios econômicos futuros ou o potencial de serviço devam ser devolvidos ao transferente. Controle do ativo ocorre quando a entidade pode utilizar ou se beneficiar do ativo em busca de seus objetivos e pode excluir ou regular o acesso de outras partes àquele benefício. Despesas pagas por meio do sistema tributário são os montantes, valores disponíveis aos beneficiários, independente de pagarem ou não tributos. Multas, entenda-se penalidades, são benefícios econômicos ou potencial de serviço recebido ou a receber pelas entidades do setor público, conforme determinado por tribunal ou por outra entidade com capacidade impositiva legal, como consequência de infração da legislação. Restrições sobre ativos transferidos são as especificações que limitam ou direcionam os objetivos pelos quais o ativo transferido pode ser utilizado,
mas que não especificam que benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros devem ser envolvidos ao transferente, se não utilizados conforme especificado. Especificações sobre ativos transferidos. São termos legais ou regulamentares ou acordo obrigatório impostos sobre o uso do ativo transferido por entidade externa à entidade que elabora a demonstração contábil. Gastos tributários. São as disposições preferenciais da legislação tributária que fornecem benefícios fiscais a certos contribuintes e que não estão disponíveis a outros. Evento tributável. É o evento que, por determinação do governo, poder legislativo ou outra autoridade, está sujeito à cobrança de impostos ou qualquer outra forma de tributo. Tributos. São benefícios econômicos ou potencial de serviços compulsoriamente pagos ou a pagar às entidades do setor público, de acordo com a legislação ou outra regulamentação, estabelecidos para gerar receita para o governo. Tributos não incluem multas ou outras penalidades aplicadas em caso de infrações legais. Transferências são ingressos de benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros, provenientes de transações sem contraprestação, diferentes de tributos. Sobre transação sem contraprestação. Em algumas transações, está claro que existe a troca de valor aproximadamente igual. Essas transações são com contraprestação e são abordadas na NBC TSP 02. Em outras transações, a entidade recebe recursos sem nada a entregar ou entrega valor irrisório em troca. Essas transações são claramente sem contraprestação e estão contempladas nessa norma. Existe outro grupo de transações sem contraprestação, nas quais a entidade pode fornecer alguma compensação diretamente em troca dos recursos recebidos, mas tal compensação não se aproxima do valor justo dos recursos recebidos. Nesses casos, a entidade determina se há combinação de transações com ou sem contraprestação, sendo cada componente reconhecido separadamente. Existem também transações adicionais em relação às quais não fica claro imediatamente se são transações com ou sem contraprestação. Nesses casos, a avaliação da essência da transação determina se são com ou sem contraprestação. Por exemplo, a venda de bens é normalmente classificada como uma transação com contraprestação. Se, entretanto, a transação for por preço subsidiado, ou seja, o preço não se iguala a aproximadamente o valor justo dos bens vendidos, tal transação satisfaz a definição de transação sem contraprestação. Ao se determinar se a essência é de transação com ou sem contraprestação, realiza-se julgamento profissional. Além disso, as entidades podem receber descontos comerciais, descontos por quantidade ou outras reduções no preço cotado dos ativos, por uma série de razões. Essas reduções no preço não significam necessariamente que a transação seja sem contraprestação. Vamos falar um pouquinho sobre receita. Receita compreende ingressos brutos de benefício econômico ou potencial de serviços recebidos ou a receber pela entidade que reporta a informação, o que representa o aumento na situação patrimonial líquida, com exceção dos aumentos relativos às contribuições dos proprietários. Os montantes arrecadados como agentes do governo ou de outra organização governamental ou de terceiros não dão margem ao aumento da situação patrimonial líquida ou da receita do agente. Isso acontece porque o agente não pode controlar o uso ou se beneficiar dos ativos arrecadados na realização de seus objetivos. Sobre essência sobre a forma. Ao determinar se a especificação é condição ou restrição, é necessário que se considere a essência dos termos da especificação e não meramente a sua forma. A mera especificação, por exemplo, de que o ativo transferido deve ser consumido no provimento de produtos e serviços a terceiros
ou devolvidos ao transferente não é, por si só, suficiente para originar um passivo quando a entidade obtém o controle do ativo. Sobre tributos. Os tributos são a maior fonte de receita de muitos governos e de outras entidades do setor público. Os tributos estão definidos nessa norma. Já as transferências não compulsórias aos governos e outras entidades do setor público, como doações, não são tributos, embora possam ser resultantes de transações sem contraprestação. O governo arrecada a tributação sobre indivíduos e outras entidades, denominados contribuintes, dentro de sua jurisdição por meio de seu poder soberano. Sobre reconhecimento da receita proveniente de transação sem contraprestação. A entrada de recursos de transação sem contraprestação, reconhecida como ativo, deve ser reconhecida como receita, exceto na medida em que os passivos também sejam reconhecidos em decorrência da mesma entrada de recurso. Na medida em que a entidade satisfaça a obrigação presente reconhecida como passivo em relação à entrada de recursos de transação sem contraprestação reconhecida como ativo, ela deve reduzir o valor contábil do passivo reconhecido e reconhecer o montante da receita equivalente àquela redução. Quando a entidade reconhece o aumento na situação patrimonial líquida em consequência de transação sem contraprestação, ela deve reconhecer a receita. Se ela reconhecer o passivo em relação à entrada de recursos dados de transações sem contraprestação, quando o passivo for subsequentemente reduzido, em função do evento tributável ter ocorrido ou a condição ter sido satisfeita, ela deve reconhecer a receita. Se a entrada de recursos satisfaz a definição de contribuição dos proprietários, ela não deve ser reconhecida como passivo ou receita. O montante do reconhecimento da receita é determinado pela natureza das condições ou de seu atendimento. Por exemplo, se uma condição específica que a entidade deve prover bens ou serviços a terceiros ou devolver os recursos não utilizados para o transferente, a receita deve ser reconhecida quando os bens são providos ou os serviços são prestados. Sobre mensuração da receita proveniente de transação sem contraprestação. A receita de transação sem contraprestação deve ser mensurada pelo montante do acréscimo na situação patrimonial líquida reconhecida pela entidade. Quando, como resultado de transação sem contraprestação, a entidade reconhecer um ativo, ela deve também reconhecer a receita equivalente ao montante do ativo mensurado, a menos que também se exija o reconhecimento do passivo. Quando se exige o reconhecimento do passivo, ele deve ser mensurado, e o montante do acréscimo na situação patrimonial líquida, se houver, deve ser reconhecido como receita. Quando o passivo for subsequentemente reduzido em função da ocorrência de evento tributável ou do cumprimento de condição, o montante da redução no passivo deve ser reconhecido como receita. Galera, ficamos aqui para uma leitura de mais um resumo de uma norma brasileira de contabilidade, dessa vez norma aplicada ao setor público. Espero encontrar vocês nos meus outros canais, especialmente no YouTube, então acessa lá, se inscreve e aciona a notificação. E me chama no WhatsApp, lá no link, diretamente no meu site, para saber como você adquire esses materiais, esses resumos das normas. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço, bons estudos e até mais.